Então, agora é a hora que vocês chutam meu tema. Não tem nenhuma dica, porque eu não consegui pensar em nenhuma dica boa. Então, vão na fé. Marketing. Não. Vai ser Vai, sobre gente. sua cidade. Sobre o quê? Sobre sua cidade, que eu não lembro o nome. Exato. Vai ser sobre minha cidade. Parabéns, Molotov. Não minha cidade, vai ser sobre o meu estado. Então, hoje eu vou falar sobre Sergipe, o famoso país do forró. Para quem não conhece essa Caralho, eu música, acertei. é muito boa. Se chama, não sei como se chama, mas é assim, Sergipe é o país do forró. Não faz muito sentido, mas aqui é o país do forró. E eu vou falar um pouquinho sobre a história, cultura, algumas curiosidades e vários temas sobre Sergipe. Não vou conseguir falar muito profundamente sobre nenhum, porque senão a apresentação duraria muito tempo, mas eu vou dar uma visão geral assim sobre o assunto. Então, falar sobre o passado primeiro. Não sou boa de história, mas procurei um pouquinho da história para contar para vocês. Então, Sergipe foi colonizada a partir da segunda metade do século XVI, e antes dos portugueses chegarem, a França que ocupava o território do Sergipe, mas depois, nesse período, os portugueses entraram e começaram a colonizar. E foi formada o primeiro povoado, chamado São Cristóvão, que era a sede da capitania de Sergipe del Rei. Para quem não sabe, Sergipe significa Rio do Siris, e foi feita essa capitania, se manteve por um bom tempo, só que em 1723, por algumas invasões da Holanda, Sergipe começou a se enfraquecer bastante, e foi aí no momento que ele foi anexado ao estado da Bahia. Não sei se tem a ver com isso, mas muitas pessoas acham, acho que é um pouco de estupidez também, mas algumas pessoas falam que Sergipe fica na Bahia, mas não fica. Mas se alguém falar que Sergipe é o quintal da Bahia, tudo bem, porque o quintal é o lugar onde tem rede, sombra, fresca. Então, tudo bem, a gente aceita ser o quintal. Mas em 1822, a gente conseguiu a independência da Bahia, tá assim, tá? E a gente conseguiu se livrar deles e ser independente. Agora, continuando um pouco falando sobre história, quis trazer sobre São Cristóvão. Gente, tá sem tio, tudo porque, e sem alguns acentos, porque meu teclado não tinha, me perdoem. Mas sobre São Cristóvão. São Cristóvão foi a primeira capital de Sergipe e é a quarta cidade mais antiga do Brasil, então tem uma questão histórica muito forte, tanto que em 2014 ela foi tombada pela Unesco e é um patrimônio cultural da humanidade. Então essa praça aqui, que é a Praça São Francisco, aqui tem a Igreja de São Francisco, aqui tem o museu, e hoje ela é um patrimônio cultural da humanidade. Mas vocês podem perguntar, nossa, mas a capital de Sergipe não é Aracaju? Sim, hoje em dia é Aracaju, é a capital de Sergipe. E por que ela se tornou a capital de Sergipe? Porque São Cristóvão não tinha porto, não tinha como construir porto, porque ele não era cercado por rios. Então, por interesses econômicos, a capital de Sergipe seria muito interessante que ela tivesse um porto, e aí foi transferida para Aracaju, em 1855. Aracaju significa cajueiro das Araias. E sobre um pouquinho Aracaju nessa época, Aracaju, como eu falei, ela é cercada por dois rios, o rio Sergipe e o rio Poxim, então ela é muito boa para essa questão do porto, foi por isso que ela foi escolhida. E Aracaju foi a primeira cidade planejada, porque antigamente as cidades elas eram planejadas de acordo com o relevo e algumas situações do solo, mas Sergipe não, ela foi realmente planejada, por isso que tem tipo um tabuleiro de xadrez que é chamado. Então as ruas são estrategicamente planejadas, aqui é a catedral, e aqui é Aracaju antigamente. Então com isso, deu um overview assim, histórico de Sergipe e Aracaju, mas vamos focar no presente. O presente, eu trouxe aqui um pouquinho de geografia, para vocês aprenderem, entenderem também. Então, Sergipe tem 75 municípios, com 2 milhões, juntando tudo, 278.308 habitantes. E para quem tem interesse, a capital tem mais ou menos uns 600 mil. Aqui fica Sergipe, ele é realmente o estado menor do Brasil inteiro, e ele fica coladinho na Bahia. E uma coisa que eu achei interessante trazer é sobre os tipos climáticos, porque muitas pessoas falam que Sergipe, que o Nordeste tem um clima só, como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é tudo a mesma coisa, tanto que num estado só a gente existe 3 tipos climáticos.
Aqui é o clima litoral. O clima litoral é onde fica a capital, Aracaju, e ele é um clima que ele é mais úmido por estar no litoral. Ele continua quente, mas não tanto quanto os outros climas. O clima agreste, ele também é conhecido como semiúmido, então ele é um clima de transição e para a gente chegar no semiárido, que aí é o clima muito mais seco, e é aqui que ficam concentrados os municípios onde tem mais seca, e em Sergipe a gente tem 32 municípios que fazem parte do polígono da seca. Também é importante ressaltar que nem todos os estados do Nordeste sofrem com seca. Sergipe tem uma parte sim, mas essa parte, Aracaju, por exemplo, não sofre com falta d'água por questão de seca, sofre por falta d'água por questão de má distribuição, mas não por questão de seca. E com isso a gente consegue falar um pouquinho sobre geografia, e agora a gente vai entrar na parte cultural. E eu quis trazer sobre o folclore. Não sei se vocês sabem muito sobre o folclore de onde vocês são, mas eu aprendi um pouco sobre folclore na minha escola. A gente comemorava o dia do folclore e a gente tinha algumas apresentações. E aqui são estátuas, se chama o Largo da Gente Sergipana, esses monumentos. E eles têm umas críticas, porque, se vocês souberem, os babá de Aracaju, muita gente criticou porque foi gasto muito dinheiro, mas é interessante ver a questão do folclore aqui. Todos eles são elementos do folclore sergipano, e eu poderia explicar todos eles, mas também, como eu falei, seria toda a apresentação. Então, eu resolvi explicar 2 desses elementos folclóricos. E o primeiro que eu vou falar é sobre o reizado. O reizado, ele está muito ligado com a cultura do boi-bumbá e tudo mais. E essa aqui sou eu, no dia do folclore da minha escola, apresentando o reizado. E qual é a história do reizado e do boi-bumbá? Então, tinha um fazendeiro, e a mulher do fazendeiro era eu. E esse fazendeiro, ele tem um boi, que é o boi mais amado por ele, o que ele mais gostava. E ele tinha um moço que trabalhava com ele, um vaqueiro. E esse vaqueiro, ele tinha uma esposa, e essa esposa estava grávida. E nesse dia que a esposa estava grávida, ela desejava a língua de boi, língua de boi, língua de boi. E aí ele ficou com medo do filho nascer com cara de boi, com o filho nascer com cara de língua de boi, e ele foi lá e matou o boi desse fazendeiro. E foi um bafero só, porque, matou o boi mais amado, mais bonito. E aí, depois disso, o fazendeiro vai brigar lá com o vaqueiro, mas entende os motivos dele, e aí tem uma reza para ressuscitar o boi, e o boi renasce. Isso é meio que a história por trás do reizado. Hoje em dia, o reizado é muito a questão da dança, a questão dessa cultura, ela é uma tradição mais comum no Natal, então, que é Dia dos Reis e tudo mais, mas é algo muito legal, e essa aqui só apresentando, eu estava me achando muito chique com o microfone. Esse aqui era o palhaço, que no nosso caso, era ele que era o marido, não lembro porquê, eu só lembro que eu falava se vira, aí o palhaço, ao invés de fazer as coisas, ele se virava, e eu achava o máximo, e é isso sobre o reizado. Aqui eu trouxe o parafuso, que é outra tradição do folclore brasileiro. Ele começou na época da escravidão, no período colonial, onde os negros, eles fugiam, os escravos negros, eles fugiam de onde eles estavam para ter a liberdade, né, ir para os quilombos, e eles fugiam usando esses adereços. Então, eles usavam anáguas brancas, que eles conseguiam roubar, e eles pintavam o rosto de branco e utilizavam esse cone para se disfarçar, e é assim que eles fugiam. E é muito interessante porque as pessoas confundiam eles com almas, então eles tinham medo dos parafusos. Mas hoje em dia, isso mudou. Então, depois do período colonial, quando acabou a escravidão, os negros, ex-escravos ou não, eles continuavam fazendo essa dança, que é do parafuso. Então, além só do seu disfarce, eles dançavam, e eles dançam girando. E é por isso que eu trouxe aqui um trechinho da música que canta nessa apresentação, que é: quem quiser ver o bonito, saia fora e venha ver os parafusos, a torcer e a distorcer. E aí eles ficam dançando, e hoje continua como uma tradição, mas é mais uma dança, mas é muito importante, porque veio de um período histórico e de uma revolução, realmente. E aqui eu trouxe um outro trechinho da música que porque, como eu falei, eles eram confundidos com fantasmas e tudo mais. Então, a parte da música, essa eu não sei cantar,
Mas é alma do outro mundo, é mula sem cabeça. Eu vi os rastros dele no chão. Apareceram e desapareceram, é mistério. Olhei e de repente se encurtaram. Não tem quem pegue. É coisa do tinhoso, cruz credo. Porque, como eu falei, eles eram confundidos com almas e o pessoal tinha medo, então nem se aproximava. Então era ótimo. E agora falando de culinária, que eu acho que muitas pessoas têm interesse, então por isso que eu trouxe aqui na apresentação. A culinária sergipana ela é bem baseada em milho e macaxeira. E aqui eu trouxe exemplos. Então a gente tem o cuscuz, que é muito melhor do que o cuscuz paulista. E aí a gente come, não todo mundo, né? Mas eu, por exemplo, como com queijo coalho, que é um queijo muito gostoso, e com ovo. E eu molho com leite, aí ele fica bem molinho. É uma delícia. Mas pode comer cuscuz com várias coisas. Cuscuz com carne do sol é muito bom. Minha mãe já comeu cuscuz com Nescau, então dá para comer cuscuz com tudo, e é muito gostoso, recomendo demais. E aqui eu trouxe bolo de milho, a gente não tem só bolo de milho, tem bolo de puba, bolo de macaxeira, bolo de tudo, mas também é bem comum aqui, principalmente na época de São João, a gente tem vários bolos. Aqui são dois, que são feitos extraídos da macaxeira, né? Então aqui é o pé de moleque, que eu trouxe porque também, quando eu falo pé de moleque só se vem na cabeça o de amendoim, e não é só o de amendoim que existe esse pé de moleque que é feito eu não sei direito, mas é algo extraído da macaxeira. Eu não gosto, mas minha mãe adora, por exemplo, então acho que vale a pena experimentar, e ele é sempre envolto de uma folha de bananeira. E aqui tem um beijo molhado, que é super, toda vez que eu falo, o povo dá risada, faz piadinha, mas é muito gostoso, ele é feito é tipo uma tapioca molhada num leite de coco, também servido numa folha de bananeira, e é realmente muito bom, é uma das coisas que eu mais gosto, e é bem comum daqui de Sergipe. Você encontra nos arredores, mas é meio difícil, até em outros lugares do Nordeste você já não encontra mais. Outra questão da culinária, a gente tem frutos do mar e tem algumas carnes, então eu trouxe aqui. Aqui é o caruru. O caruru, ele não é tão característico assim de Sergipe. A Bahia, ele é muito mais forte e normalmente acompanha acarajé, mas é muito bom. E eu trouxe porque ele tem uma cara meio assim, nojenta, mas ele é muito gostoso mesmo. E então, quem tiver a oportunidade, experimente caruru. Aqui é o caranguejo, é muito, muito, muito comum aqui por ser em Aracaju, por ter muito mangue, então é muito comum a cultura de comer caranguejo. Um dia, quem tiver interesse, posso ensinar a comer o caranguejo, então como quebrar e tudo mais, mas é realmente muito bom. E você pode conhecer também aratu, gaiamum, que não é a mesma coisa que caranguejo, mas são bem parecidos, mas o caranguejo é o mais gostoso deles, com certeza, para mim. E a casquinha de siri, que é um catadinho, então de siri, pode ser de caranguejo também. E eu trouxe porque eu gosto também muito, e você come ele com a farofinha e o vinagrete, e é muito, muito, muito gostoso. Aqui eu trouxe algumas coisas que vêm da carne do sol. Eu não sei se vocês conhecem a carne do sol. A carne do sol não é um tipo de carne, sabe? É um tratamento que é feito com carne. Então, você pode ter filé de carne do sol, sobrecoxa de carne do sol. E é um tratamento onde a carne é exposta ao sol e tudo mais, tem que salgar ela. Mas é uma carne bem gostosa e bem molinha. E a gente normalmente come com pirão de leite. Não sei se vocês conhecem também pirão de leite. É tipo um creminho feito de leite. É gostoso demais. E aqui eu trouxe a paçoca, que a paçoca ela é feita de carne do sol também, com farofa e uns temperos, e não é a paçoca aqui de amendoim. E é muito bom e acompanha muito bem o arrozinho, vinagrete, pirão de leite. Então, é uma comida bem típica daqui e que vale muito a pena. Aqui eu trouxe algumas coisas doces também, tem uns nada a ver, mas eu botei tudo junto. Eu trouxe doce de leite bola, mais pela curiosidade, porque eu quero saber se outras pessoas conhecem, porque minha avó faz muito, e eu quis trazer porque minha avó faz muito. Mas eu não tenho certeza se é daqui. Queijadinha, que é tipo um bolinho de queijo. Pãozinho de queijo, que a gente conhece o pão de Minas, mas toda festinha de aniversário a gente tem pãozinho de queijo, que ele é um pãozinho bem fofinho. Acho que na Bahia chama pão delícia. E é muito bom, porque às vezes aniversário de outros lugares só tem fritura, e o pãozinho de queijo é uma boa escapatória para quando você já está saturado de comer fritura. E aqui tem duas frutas. A graviola, que eu também não sei o quanto as pessoas conhecem, é uma fruta gostosa, é azedinha, mas não é a minha favorita. Mas mangaba, que é uma fruta muito, muito característica daqui de Sergipe. Tanto que tem a Associação das Mangabeiras, que são as mulheres que tiram mangaba. E é uma fruta muito gostosa, e normalmente você não chupa ela, só você faz suco e faz sorvete, e sorvete de mangaba é o melhor sorvete de fruta, na minha opinião, e você só vai conseguir aqui ou perto daqui. Então,
É uma tristeza, mas se tiver a oportunidade, experimente sorvete de mangaba. Agora eu vou falar sobre turismo. Primeira coisa que eu vou falar é sobre a Crua do Goré. A Crua do Goré é pertinho de Aracaju, você consegue ir para Orlinha Pôr do Sol, que a gente chama, e pegar um catamarã, uma lancha, porque é a única forma de chegar lá, já que é uma ilha. E não é simplesmente uma ilha, porque ela é uma ilha onde a maré, ela enche demais, ao ponto que, tá vendo essas cabaninhas aqui? Elas ficam completamente submersas, então não tem como ter nenhum estabelecimento aqui, só tem esse restaurante, que ele é um barco, na verdade, e que é o que serve as comidas aqui. Mas deu 3 horas da tarde, todo mundo tem que sair, porque senão você não tem onde ficar. E uma curiosidade sobre a Crua do Goré é que ela tem vários gorezinhos, que são esses caranguejinhos, e o característico dele é essa pata que é maior que ele. Então, você encontra, eles são bem pequenininhos e é cheio lá, não faz medo, tá? É ótimo e são muito fofinhos. E é o que dá o nome à Crua do Goré. Agora eu vou falar de Mangue Seco. Mangue Seco é em Sergipe, mas é beirando já a Bahia. Então, tem gente que fala que é Bahia, tem gente que fala Sergipe. Eu vou falar que é Sergipe, porque eu vou puxar a sardinha para o meu lado. E é muito legal lá, você pode tomar banho de praia. E o legal de lá é que tem várias dunas. Então, você faz um passeio de buggy, muito bom. E eu já fui para lá com Luísa, minha amiga maravilhosa. Deixa eu só passar o slide. E aqui estamos nós, em Mangue Seco, nas dunas. E lá, como tem dunas, você pode fazer esquibunda. E eu trouxe um vídeo maravilhoso. Aqui é a Luísa no esquibunda, tá, gente? Vai cair demais! Ela cai. E ela cai de novo. E esse vídeo é muito bom, mas você pode descer lá de esquibunda. É R$2 para você descer de esquibunda, cada descida. E o problema não é descer, o problema é subir. Porque imagina subir esse morro inteiro de areia, mas tem um cabo aqui, mas eu só fui uma vez, porque eu já não aguentava subir mais. Falando agora de outro ponto que é bem característico, né? No Nordeste todo mundo pensa, principalmente no litoral, nas praias. E aqui tem as praias de Aracaju. Uma curiosidade sobre as praias de Aracaju é que elas são um pouco mais escuras do que de outros lugares. E as pessoas podem falar, é sujeira, é sujeira, é sujeira. Mas é muito por conta da areia. A areia de vários lugares ela é composta de pedrinhas. E a de Aracaju ela é uma areia bem fininha e macia. E ela, por ser fininha, ela se mistura com o mar. E por isso que dá um aspecto mais amarronzado. Mas, na minha opinião, é a melhor areia de pisar, porque eu tenho gastura daquelas areias que é cheia de pedra. E também vocês podem ouvir algumas reclamações de Aracaju, é que a praia é muito distante, porque realmente a Praia da Atalaia, que é uma das praias mais famosas, ela tem um grande banco de areias antes de chegar no mar, mas não é em todo Aracaju, que é assim, se você vai indo mais para Aruana, para quem conhece, você vai tendo um banco de areia muito menor. E o povo reclama à toa, porque é só dar uma caminhadinha, é bom fazer um exercício. E na Atalaia, que é justamente onde tem essa praia, tem a orla, que muitos dizem que é a orla mais bonita do Brasil, e tem os arcos da orla, e tem a foto do Eu Amo Aracaju, né, aquela foto bem brega, bem maravilhosa. Mas se não bastasse ser brega, a gente tem um caranguejo gigante. E aqui sou eu no caranguejo gigante, e ele fica na passarela do caranguejo. E aí eu escrevi caranguejo errado. E a passarela do caranguejo, ela é uma rua, assim, onde tem vários barzinhos, bem perto da orla, e você pode comer caranguejo. São vários barzinhos, mas é chamado Passarela do Caranguejo por ter vários barzinhos que tem caranguejo, e tem um caranguejo gigante na frente dela. E tem também o Projeto Tamar. O Projeto Tamar, não sei se todo mundo conhece, mas é um projeto, tipo um aquário. Lá eles têm tartaruga, tem tubarão, várias coisas. E a curiosidade do Projeto Tamar de Aracaju é que ele é em formato de tartaruga, então ele é perfeito. E agora a tartaruga está de máscara, não essa, uma que tem lá na frente, mas também perfeito. Estou finalizando, gente, mas aqui sobre os museus. Então a gente tem mais museus, mas aqui são os 2 museus que eu achei mais importante trazer. Esse é o museu, esse da esquerda é o museu da gente sergipana. Ele é um museu muito, muito, muito bom. Não é um museu chato. Ele é bem interativo e é considerado assim bem moderno. E é muito massa para conhecer um pouquinho da cultura de Sergipe de uma forma interativa. Então, de verdade, esse museu eu recomendo demais. E tem o Museu da Arte Sacra, que eu não sei se vocês lembram, no São Cristóvão, mas é naquela praça que tem esse museu, que ele é um museu muito mais histórico, então você vê muito mais coisas da época do que do Museu da Gente Sergipana. Mas eu acho que quem gosta de história vale demais a pena ir. E o último ponto turístico que eu vou trazer para vocês é Xingó.
Aqui a gente tem o Canyon do Xingó, que é um passeio muito, muito bonito. Então, tem os canyons, você pode ir de barco, e tem umas grutas, assim, então água verdinha, você pode mergulhar. É muito massa e é diferente, é um passeio diferente, assim, do que só ir para uma praia. Então, ele não fica, como eu falei, ele fica em Xingó, não fica em Aracaju, mas não é longe, dá para conhecer Aracaju e dar uma passadinha lá em Xingó. E Xingó tem uma usina hidrelétrica, que eu acho que só passeio de escola leva a gente, mas quem tiver interesse em conhecer uma usina hidrelétrica, pode ir para Xingó para fazer isso também. E, por fim, a última coisa que eu ia falar, eu só trouxe uma frase que tem algumas expressões do Nordeste, não Nordeste, de Sergipe, algumas podem ter em outros lugares do Nordeste, e algumas são comuns, mas eu vou ler aqui para vocês, e depois eu quero que vocês adivinhem, que é: meu filho, uma ruma de gente disse que agora você deu para gasear e estimar dos outros. De hoje a 15, sua mãe chega e taca a peste que você deve ficar com essa armada. Tome jeito, senão vai aprender a pulso. Essa é a frase. E com isso eu finalizo minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. E qualquer dúvida, só falar.